O plano marca o passo mais concreto até o momento para a reocupação militar total da faixa de Gaza, né? Então essa é a gravidade da situação. Apesar disso, os indícios são de que esse plano ele vai fracassar retumbantemente, né? De que, inclusive, se trata de uma promessa vazia e inexequível por parte do Netanyahu, assim, irrealizável, uma promessa que tende a fracassar mesmo. Por quê? Primeiro, porque a Resistência Nacional Palestina já disse, num pronunciamento de hoje, ou de ontem, se não me engano, que qualquer tentativa de reocupar totalmente, de maneira militar, né, a faixa de Gaza vai ser respondida com uma resistência muito forte, com grandes prejuízos aos invasores. E essas não são palavras vazias, né? A gente sabe que a Resistência Nacional Palestina continua bastante forte. Há cálculos de que o Hamas, e aí, lembrando, o Hamas é somente uma força da Resistência Nacional Palestina. Há várias outras. O Hamas, ele continua com pelo menos 40 mil combatentes nas Dados suas da mídia fileiras, sionista. dados da imprensa sionista. Houve o recrutamento esse ano de dezenas de milhares de membros, de guerrilheiros. Guerrilhas palestinas continuam a fazer operações cotidianas. Todo dia há operações militares por parte das guerrilhas de resistência nacional. Há, por parte das Brigadas Al-Qassam, que é a organização militar do Hamas, uma mudança nas táticas recentemente, com aquelas tentativas de captura, né, dos soldados sionistas. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Dos soldados sionistas. Então, se antes eles procuravam emboscar para aniquilar ou então danificar os equipamentos, confiscar os equipamentos, nas últimas semanas eles têm cercado, emboscado para tentar capturar os soldados, o que demonstra uma superioridade maior, né? Uma confiança e um domínio maior do terreno, que é uma operação mais ousada. Oi? E do próprio inimigo, né? E do próprio inimigo, perfeito. E, é claro, a atuação conjunta com outras forças da resistência, né? Porque o Hamas e as Brigadas Al-Qassam atuam aí com a Jihad Islâmica, com a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, mesmo a fração do Fatah que defende e participa da luta armada, e por aí vai. Bom, por outro lado, o exército sionista está com problemas gravíssimos. Existe uma alta taxa de desabilitados. Segundo informações dessa semana publicadas na imprensa israelense, são mais de 80 mil soldados que precisaram passar por programas de reabilitação, seja física ou psicológica. Há aqueles movimentos reservistas que não querem servir. E aí vão desde pessoas que não concordam com a guerra e não querem servir, até aqueles judeus ultra-ortodoxos, né, que defendem a guerra, defendem a anexação, defendem a limpeza étnica, mas não querem servir porque não podem e tal. Na verdade, são covardes e não querem ir até as últimas consequências para defender o que eles próprios pregam. Existe também a alta taxa de suicídio das fileiras do exército israelense. São quase 50 suicídios desde o dia 7 de outubro de 2023, sendo 7 deles somente no mês passado. E perdas sistemáticas em terreno, né? Esse ano nós tivemos operações que mataram mais de 10 soldados em um único dia. Então, o exército israelense também tem tido muitas e muitas baixas, né? Há o problema da economia israelense, que tem sofrido uma queda no crescimento muito grande, gastos muito grandes com a guerra, e há ainda o problema da divisão interna, né? Esse plano que está sendo movido pelo Netanyahu para invasão total, ocupação militar total, não é um consenso entre a cúpula sionista. De acordo com o jornal Yedioth Aronoff, o chefe do Estado-Maior, o Eyal Zamir, foi o maior opositor do plano, alertando que qualquer evacuação em larga escala de mais de 1 milhão de civis seria logisticamente impossível e teria consequências humanitárias desastrosas. De acordo com o outro jornal, que é Israel Hayom, o Eyal Zamir argumentou que a experiência do exército durante a chamada Operação Carruagem de Gideão, que foi a última operação militar na faixa de Gaza, essa operação já demonstrou os limites da abordagem atual, né? Que é essa abordagem de
invasão, essa abordagem de tentativa de expansão das operações. Muitos outros militares, segundo o jornal Palestine Chronicle, consideram a pressão de Netanyahu pelo controle total como politicamente motivada e desconectada das realidades operacionais. Ou seja, o Netanyahu quer continuar com essa invasão, quer continuar com essa guerra, porque a manutenção da guerra é a única coisa que impede ele de ser processado, impede ele de ser alvo de um impeachment, mantém a unidade do governo, uma unidade muito frágil, mas mantém a unidade melhor da coalizão dele com a extrema-direita, né? E sem isso, o governo do Netanyahu seria absolutamente defenestrado. Então, o que os militares acham Netanyahu só está fazendo isso por motivos políticos, e não porque operacionalmente faz sentido e é possível. E aí, isso faz com que abaixe a moral, aumente as dissidências, aumente a descoesão e por aí vai. E, além disso, há uma dissidência política. O ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, eles votaram contra alguns elementos da resolução. O Smotrich se opôs ao plano porque ele não incluía uma cláusula que impedia um cessar-fogo, mesmo que um acordo de troca de prisioneiros fosse alcançado. O Smotrich é um cara da extrema-direita sionista, né? Já o Ben-Gvir se opôs à continuação da ajuda humanitária, argumentando que ela prejudica o esforço de guerra. Enquanto isso, o líder da oposição israelense, Yair Lapid, criticou o plano como um erro estratégico. Ele disse até que isso é o que o Hamas quer. O líder do Israel Beiteinu, o Avigdor Lieberman, ele foi além, afirmando que o gabinete havia tomado decisões de vida ou morte com base em considerações políticas e não em avaliações militares. Então, o que a gente tem é um plano altamente complexo, militarmente impossível de ser feito e sem consenso nenhum. O chefe do Estado-Maior acha que ele não deveria ser realizado, acha que as consequências humanitárias vão ser inenarráveis. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.